Olá pessoal, estamos aqui com mais um Podenjo, um podcast da Centopeia, em parceria com o CREA. A Centopeia, que é a Associação Centro-Mineira dos Profissionais de Engenharia e de Agronomia, patrocinando aqui o CREA Minas, e que realizou todo esse podcast, vem realizando aqui pra gente, e nós estamos já na segunda temporada, maravilhosa. E hoje a gente está com um convidado aqui fantástico, um cara com experiência incrível na área de elétrica e que veio trazer para nós o seu conhecimento hoje aí e falar de tudo aquilo que a elétrica representa na engenharia. Eduardo, se apresenta aí para o pessoal, Eduardo. Muito bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente aqui de agradecer aí ao CREA, à Centopeia, em estar dando essa oportunidade para a gente poder estar aqui participando, né, e contribuindo de alguma forma aí, com a experiência que a gente adquiriu durante os anos nossos aí de atividades, de serviços em eletricidade, né, para poder ajudar aí alguém com alguma coisa, alguma solução, tá joia? Meu nome é Eduardo, eu trabalhei durante quase 30 anos na CEMIG, tá? Dentro da CEMIG eu consegui adquirir uma experiência muito boa, tanto com a questão de experiência em serviços executados, treinamento que a própria empresa nos propiciou, né, durante esse período. Tá? Trabalhei na manutenção de subestações, tá? E subestação, pessoal, da CEMIG, né, para quem não entende, tem uma diferença aí. Subestação da CEMIG e subestação de cliente. Subestação de CEMIG é onde chega a energia através das linhas de transmissão, tá? Que leva a energia de uma cidade para outra. Aí chega lá, é transformada em média tensão. Essa média tensão ela vai para a rua, né, e chega nesses equipamentos que a gente vê aí, com os quadradinhos em cima do poste, que são os transformadores. E através desses transformadores, a energia ela é transformada, né, a tensão é abaixada aí para níveis que a gente consegue utilizar em residência, em comércios, né, de médio e pequeno porte. A transmissão também que eu tive, né, a oportunidade de estar trabalhando também na CEMIG, é justamente essas linhas que levam a energia de uma cidade para outra e de uma usina também para as subestações. Maravilha, Eduardo. Você tem muita experiência, coisa, né, cara? Graças a Deus me deu a oportunidade. Menino novo desse jeito, aposentado. Ai, que isso. Tinha que sugar mais um tiquinho do seu. Muita experiência, né, cara? Eu entrei na CEMIG, na verdade, com 16 anos, né, pelo acordo CEMIG-SENAI. Antes disso, eu trabalhei até na fábrica Maria Amália, hoje é a média, né? Entrei lá com 14 anos de idade. Entrei lá como tramista, depois passei para lubrificador, depois comecei a trabalhar lá na área de manutenção de tiares. Tá? E aí, nesse meio tempo, apareceu a oportunidade de estar fazendo o concurso da CEMIG, né? E eu fiz esse concurso, até estudei com o Pacato, o Adriano Pacato. Bacana. Nós estudamos, passamos juntos, né? Com 16 anos aí eu ingressei na CEMIG, no acordo aprendiz CEMIG-SENAI. Maravilha, é muita experiência, né? Tem muita coisa boa para trazer para os engenheiros, para todo mundo aí, né? A gente está aqui para contribuir. Maravilha. Né? E repassar esse conhecimento que a gente teve a oportunidade Show de bola, estar tendo, né? De estar aprendendo. Então, a gente tem a obrigação de estar repassando isso aí para o pessoal e para a sociedade, para estar contribuindo como um todo. Né? É isso aí, isso aí. A questão de segurança, e na própria utilização eficiente, né, e segura da energia. Isso aí. E você tocou num assunto bacana, né, que igual você fez o agradecimento aí para a Centopeia, para o pessoal do CREA e tudo, e isso aí é uma oportunidade muito grande, não só para você de estar mostrando isso, mas também para quem está aí assistindo o nosso podcast, claro, de aprender um pouco mais, né? Porque nós somos vistos tanto por engenheiros como por leigos, né? Exatamente. Então são pessoas que acompanham, que vê, que gostam do assunto e estão aí acompanhando o pessoal. E para falar com você, baseado nisso, você tocou num assunto que eu achei muito interessante. Certo. Você falou baixa tensão, média tensão, alta tensão. E a maioria das pessoas leigas, né? A maioria dos leigos não sabe nem o que é uma baixa tensão, uma média tensão, uma alta tensão. E o pessoal pensa assim, baixa tensão, tomei um choque 110. Alta tensão, tomei um choque 220. Então explica pra gente o que são essas nomenclaturas, certo, e o que elas representam na engenharia, o que elas representam para uma construção civil, para uma indústria, para uma empresa. Perfeito, Claudinei. A baixa tensão, ela vai aí
assim, de 127, 220 volts, né? Mas normativo ele é até 1000 volts. Tá? Então, a partir de 1000 volts, já é considerado média tensão, que vai aí até 34,5 kV, né, ou 34.500 volts. Oh. Então, assim, para ficar mais fácil a compreensão, a baixa tensão seria essa energia que nós estamos utilizando aqui agora para poder ter essa iluminação, né, funcionar os equipamentos aqui dentro de residências, comércios, indústrias de pequeno e médio porte. Tá? Essa energia mais comum que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. No dia a dia. Exatamente. Bacana. Ou seja, a gente não utiliza a alta tensão em hipótese nenhuma, né? Na verdade, ela é reduzida para que chegue na residência, chegue nas empresas, nas indústrias, não é isso? Exatamente. Oi, Eduardo. É transformada para poder funcionar, né? Funcionar. E a média tensão já é um nível de tensão mais elevado. Bacana. Tá? Ela já funciona aí para poder estar atendendo indústrias de um porte maior, né? Onde ela precisa daquela energia suficiente, daquela potência suficiente para poder alimentar suas cargas, né? Colocar sua linha de produção para poder funcionar de forma adequada com a produtividade necessária. Bacana. Então precisa de mais energia para produzir mais. E profissional bom, né? Para poder fazer o negócio chegar com qualidade. Para funcionar direitinho com qualidade e segurança. Né, isso aí. Ô, Eduardo, e deixa eu te perguntar mais uma coisa. Sim. Quais são os desafios hoje que um engenheiro enfrenta para poder transformar essa energia, levar essa energia com qualidade, igual eu disse, né, para dentro do seu trabalho, dentro das empresas que ele está prestando serviço? Quais são os desafios hoje que existe nesse mercado de eletricidade, de elétrica, de tudo que, através desse conhecimento seu, o que você pode perceber e quais são eles? Bom, o que a gente pode perceber hoje infelizmente, com relação à questão de segurança. Né? A segurança ela depende de um investimento. E, além da questão do investimento, ela depende também da capacitação do profissional que vai estar colocando, né, esses equipamentos, essa necessidade de segurança com as instalações elétricas. Tá? Então, tem muitos dispositivos hoje, como o DPS, né, que é o dispositivo protetor contra surto, que quando você tem uma tensão elevada, que nós acabamos de falar aqui, né, que passa daqueles níveis onde o equipamento pode aguentar, ele vai proteger esses equipamentos, evitando que esse surto de tensão chegue lá no equipamento e danifique e queime o equipamento. E aí pode até causar um dano também no circuito. Tem um outro dispositivo também que chama DR, que é o dispositivo de disjuntor residual, que quando você encosta em alguma parte energizada, elétrica, né, ele vai enxergar aquilo ali e antes de você tomar o choque, ele vai desarmar pelo funcionamento dele. Isso aí, em questão de 30 miliamperes, ele viu aquela fuga ali, ele já desarma. Então, são dispositivos, né, que inclusive a norma, a BNT, NBR 5410, cobra a utilização, é exigido, mas muitas das vezes, com relação à questão do custo, né, e alguns profissionais também que não entendem bem como que a forma certa, né, de colocar o equipamento, tá, que você colocar um equipamento desse igual o DR de forma inadequada, o seu circuito não vai parar em pé, vai começar lá a desarmar. Né? Então tem isso aí também. Então a gente encontra algumas dificuldades, algumas resistências com relação a isso. A questão do custo, né, que você tem que estar investindo. E é interessante, né, porque a pessoa que está construindo, o empresário que está construindo, seja o que for, um prédio, o que for, né, ela teria que preocupar muito mais com essas coisas do que propriamente de só construir um imóvel. Exatamente. Né? E você vê que a importância disso do planejamento, né? Muitas das vezes as pessoas colocam um negócio e a última coisa que eles vão preocupar é a energia, quando deveria ser a primeira coisa, né? É verdade. A preocupar com isso. Porque dependendo do tipo de negócio que você vai montar, você vai precisar de mais energia ou de menos energia. Né? Verdade. Então tem que estar ali adequado. E outra coisa muito importante, a rede da CEMIG, da concessionária de energia, para poder estar apta a te entregar aquilo ali. Né? Quando você faz esse estudo, esse planejamento inicial, você tem a condição de estar entregando para a CEMIG todo o seu planejamento, todo o seu projeto, o que você precisa. A CEMIG analisa aquilo, né, e vai mandar para você uma carta-acordo, né, um orçamento de conexão aí, que vai estar colocando lá tanto a questão de prazos e o custo da obra.
quanto que vai custar aquilo para você, né? Se você vai ter uma participação em cima daquilo, qual que é o percentual, se você vai pagar tudo, se você também tem casos que a CEMIG paga toda a obra também. Interessante. Né? Então, isso aí, essa parte do planejamento, né, do pré-projeto, ela é muito importante para indicar, inclusive, a viabilidade financeira, inclusive, né, e a viabilidade técnica também. Ou seja, né, resumindo, não é custo, né, é investimento. Exatamente. É verdade que segurança é investimento, numa construção, no meu ponto de vista, um exemplo, né, da construção, a gente está falando de construção, mas são várias coisas que se aplicam isso aí, né? A pessoa tem que pensar que ela está investindo num bem que ela lutou para poder conseguir, para poder construir. Isso. Ou seja, na verdade, não é custo, é investimento, né? Investimento. Agora, hoje, Eduardo, com tudo isso que você contou para a gente a respeito dessa segurança, dessa coisa toda, quando uma pessoa decide construir, a gente pode considerar que a parte elétrica é um dos principais pontos que ela tem que se preocupar hoje, tirando aquela questão de alvenaria, vamos dizer assim, mas é um ponto que ela tem que se preocupar mais do que os outros? Sem dúvida. É o ponto principal. A quantidade de equipamentos que você vai ligar, o tipo de equipamento que você vai ligar dentro de uma residência, né? Ou até mesmo numa indústria, de um comércio, tudo, vai definir qual que é o tipo de entrada de serviço, do padrão de energia, ou até mesmo da subestação, que você vai precisar ali no seu negócio. Tá? Então, quando você faz isso junto, né, trabalha em conjunto com o projeto seu civil, da edificação, do local, faz toda essa análise prévia, né, a coisa começa a trabalhar em conjunto, em sincronia. É onde você consegue uma maior eficiência com relação à questão do custo, né, do investimento, de forma certa, adequada ao seu perfil de consumo e à atividade que você vai estar desenvolvendo. Bacana, bacana. Você falou uma coisa interessante, você está falando a respeito da subestação. Certo. A gente, quando vai falar de subestação, você imagina só aquela construção grandona lá da CEMIG, cheia de cabo, fio, aquelas torres, né, e tal. Mas você falou de subestação dentro do empreendimento. Exatamente. Explica aí pra gente o que é isso, como é que funciona isso, certo. De que se trata, porque a gente imagina, eu, por exemplo, às vezes eu nunca pensei assim, eu tenho uma subestação na minha casa. O que é isso aí, para a gente saber, para a gente entender? Tá, joia. Subestação, né, quando ela é indicada, quando o cliente ali, ele tem muita carga, mas geralmente é cliente industrial, comercial, alguns supermercados, né, é um cliente que tem uma demanda de energia maior, tá, do que as demais comuns. Então, para atender essa demanda de energia maior, né, essa necessidade de energia maior para ele funcionar, a quantidade de cargas dele lá, ele vai precisar de uma energia mais forte, vamos falar assim. Né? Entendi. Então, chega a energia em média tensão da rede lá da CEMIG, nessa subestação, que é o coração da empresa ali, né, da indústria, do comércio, do supermercado. Essa energia chegou lá em média tensão, ela vai ser transformada em baixa tensão e vai ser direcionada, né, da forma correta, né? Com seletividade, com a proteção correta, né, com o cabeamento correto, com toda a proteção, vai entrar ali para poder estar fazendo funcionar os equipamentos, né, as máquinas, rodar o processo ali da empresa de uma forma segura e com a qualidade adequada. Do seu ponto de vista, lógico, não estou vendendo o seu peixe, não. É você pela experiência que você tem. Vou esquecer vamos dizer assim, não vou esquecer o Eduardo, engenheiro, o Eduardo que tem empresa, que está no mercado aí, e vamos falar do Eduardo que vem da CEMIG. Certo. No seu ponto de vista hoje, tem como uma pessoa construir uma edificação ou então montar um grande supermercado, uma empresa, sem o auxílio de um engenheiro hoje, eletricista, de uma pessoa para orientar tudo isso aí que você está falando para a gente? Tem condições hoje de fazer isso? Olha, ou é um risco muito grande que ele corre? Assim, a gente pode fazer tudo, né? Tudo a gente pode fazer. O problema são realmente as consequências que vêm, né? Depois disso. Tá? Então, o que a gente recomenda? Procurar uma empresa habilitada,
capacitada, registrada nos conselhos de classe. Profissional de alto gabarito, de qualidade, né? Bem capacitado, isso. Faz diferença, né? Faz toda a diferença, né? Com relação ao seu investimento, né? Principalmente com relação à segurança, tanto de pessoas quanto do funcionamento. E outra coisa, né? Gera economia, você concorda? Claro, gera economia. Sem dúvida. Porque planejamento gera economia. Exatamente, claro. Se você colocar aí um sistema, né, que não esteja aí bem dimensionado, não esteja ali com a condição certa de funcionar com a qualidade devida, a segurança devida, isso vai te trazer danos, risco de danos às pessoas, né? Risco de parada na sua cadeia produtiva. Isso você imagina bem. Supermercado parado. Pensa. O dia inteiro, por causa do cabo barato que comprou na Shopee. Sem desmerecer a Shopee, mas eu já vi isso muito acontecer. Costuma acontecer, tá? Infelizmente, com uma frequência muito maior, né, do que a gente imagina. Exatamente. Né? É verdade. E são situações assim. Eu trabalhei para uma empresa e trabalhei com manutenção. E a gente usava muito a parte elétrica, tanto para a elétrica que chega da CEMIG normal, todo mundo tem em casa, e a gente trabalhava com o banco de baterias também para poder gerar. Então, o que acontece? A empresa que eu trabalhava, em várias coisas ela economizava. Mas se tinha uma coisa que a empresa não